Se a justificação é pela fé, então qual é a importância da lei? Essa é a pergunta que me fizeram num grupo de estudos que eu tenho. Essa era a dúvida de um aluno e ele não conseguia entender. Olha, se eu sou justificado pela fé, então a lei para mim não tem sentido nenhum. Então eu não preciso observar a lei. É isso mesmo, né? E eu fico pasmo que hoje as pessoas ainda tenham dúvida com relação a isso, né? Talvez essa seja a dúvida mais corriqueira nos arraiais evangélicos em todo o Brasil. Alguns até colocam a lei como se fosse uma oposição à graça divina, que também não se justifica, né? As pessoas do Antigo Testamento eram salvas pela graça também, não eram pela lei. Não existe uma oposição, muito pelo contrário. A lei conduziu à graça, né? A lei conduziu à graça de Deus. Então, não entender a lei do Antigo Testamento, isso pode impedir que você entenda, por exemplo, o conceito de pecado, que você entenda a graça de Deus. O não entendimento do sentido da lei no Antigo Testamento pode prejudicar o seu entendimento, a sua teologia com relação a inúmeros temas da palavra de Deus. Então é muito importante que você assista essa aula e você entenda de uma vez por todas o sentido da lei, qual é a importância dela na nossa vida, ou se não há importância alguma, você vai aprender isso agora aqui comigo, ok? Esse tema é importante porque você ainda vê divisões na igreja com relação a isso aí. Você vê pessoas que guardam sábado, por exemplo, outras pessoas dizem que não há necessidade de guardar, outras dão dízimo como se fosse algo da lei e obrigatório, outros acham que não há necessidade. Até hoje eu não vi ninguém se circuncidando, né? O que é um contrassenso muito grande, porque se você é obrigado a cumprir algo da lei, você tem que cumprir a lei toda, né? E não parcialmente, não parte da lei. Então não faz sentido nenhum a pessoa falar para mim o seguinte: eu guardo o sábado, mas só isso, não guardo o resto, né? E se a pessoa chega para mim e diz: eu guardo o sábado, eu pergunto: por que você guarda o sábado? E a pessoa vai dizer: eu guardo o sábado porque está escrito na lei. Mas por que está escrito na lei? Não sei. Então, se você guarda o sábado, por não saber o sentido, você guarda o sábado de forma legalista. Legalismo é isso, é você se sujeitar a uma norma, a uma regra, sem entender o porquê daquela regra, né? Você tem uma mentalidade legalista. E uma mentalidade legalista pode induzir você ao dogmatismo, à religiosidade, que vão ferir a sua espiritualidade, vão prejudicar, vão bloquear, vão obstruir o seu progresso espiritual. Então é importante que você realmente compreenda tudo que vai ser ensinado aqui, para que você não se prejudique espiritualmente. Eu já fui no passado, né, muito ferido com isso, minha vida espiritual era muito inconstante, o meu próprio processo de santificação muito estagnado com relação às dúvidas que eu tinha, né? E uma das dúvidas que eu tinha também era com relação a esse tema. Hoje já não existem dúvidas e eu quero compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho da palavra de Deus com relação a esse tema, ok? Então, amados, é importante você entender que a lei é um pacto, uma aliança que foi feita com o povo de Israel. Não é um pacto universal. Não é um pacto feito, por exemplo, com a igreja. O pacto feito com a igreja está na cruz do Calvário com Jesus Cristo. A nova aliança é nova, não é a mesma. Se é nova, tem coisa nova. Mudou, né? Não é a mesma coisa. Então a nova aliança, os termos da nova aliança são diferentes dos termos da antiga aliança. Se você não conseguir entender isso, a probabilidade de você ser uma pessoa religiosa, né, legalista, é muito grande, né? Inclusive prejudicando conceitos que são importantíssimos para a sua vida de santificação, como por exemplo o conceito de pecado. Esses dias mesmo, num grupo de estudos, uma pessoa disse o seguinte: olha, poligamia não é pecado, porque não está na lei escrito que é pecado.
Então, se na lei não está escrito que é pecado, não é pecado, porque lá João vai dizer que pecado é a transgressão da lei, e a lei não proíbe. Ou seja, uma mente legalista, uma mente que não entende, vai pensar assim, só é pecado que está explícito, consignado, expresso ali. Quando, na verdade, quando João fala de lei, ele está falando de outra lei. Ele não está mencionando a lei mosaica, ele está mencionando a lei de Cristo. Ué, a lei de Cristo é diferente? Os termos são outros, ok? Então é importante a gente entender esse termo para a gente não ter problema, tá? Historicamente, esse problema não é um problema de agora, esse é um problema que existe desde o primeiro século. A igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja, ela vivia em constante guerra, até preconceito, posso dizer assim, com a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja gentílica. Então a igreja de Antioquia era preterida nos donativos, por exemplo, as viúvas dos gentios não recebiam os donativos porque os crentes de Jerusalém, eles guardavam só para as viúvas judias. Existia um preconceito pelo fato dos gentios não guardarem a tradição judaica. Então os judeus, convertidos, cristãos, eles guardavam a tradição, eles guardavam o sábado, davam dízimo, tudo como antes, não mudou nada. Eles faziam isso não de forma herética, acreditando que a justificação seria pelas obras, então por isso eles teriam, não é isso. É claro que existiam os judaizantes, que eram falsos cristãos, que tinham essa perspectiva de acreditar que o sacrifício de Jesus não era suficiente, que além do sacrifício de Jesus, você tinha que guardar o sábado, você tinha que circuncidar. Esses sim eram perigosos, os judaizantes eram perigosos. Já os cristãos de Israel, judeus, cujos líderes eram Pedro, Tiago e João, eles não pensavam assim, eles entendiam que a justificação era pela fé, que o sacrifício de Jesus era suficiente, mas eles guardavam a tradição por uma questão de zelo. Eles entendiam que essa era a vontade de Deus, até porque se eles rompessem com a tradição, isso seria um obstáculo tremendo para que eles alcançassem os outros judeus também a fé cristã. Então, até por uma questão de conveniência, era importante que eles continuassem guardando aquela tradição e sem problema algum. Paulo vai dizer isso, mais à frente. Ele vai dizer o seguinte: olha, alguns guardam sábado, outros não guardam sábado. O que guarda o sábado não reprima aquele que não guarda o sábado, e o que não guarda o sábado não reprima aquele que guarda o sábado, porque aquele que guarda o sábado guarda para o Senhor, mas o que não guarda também glorifica a Deus. Então cada um seja muito firme nas suas convicções, mas não julguem o outro, não rotulem o outro, entendeu? Então, se eu entendo de uma forma, você entende diferente de mim, eu já coloco um muro entre eu e você. E Paulo está falando, isso é carnalidade, isso não convém que seja assim, Existia então essa briga lá no início do primeiro século, a igreja primitiva, E Paulo, sendo preterido junto com os irmãos gentílicos, porque queriam exigir que circuncidassem e participassem das festas e guardassem sábado e tudo mais, Paulo vai até os líderes de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, e marca um concílio, uma reunião com os irmãos líderes, para decidirem o que os gentios teriam ou não que se submeter. Vamos tratar de paz ali entre as igrejas, quer dizer, já havia problema já no primeiro século, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém, então isso é antigo. E aí lá em Atos, no capítulo 15, você vai ver que nesse concílio fica decidido que não caberia aos gentios, dos quais nós somos herdeiros, não caberia aos gentios guardarem a tradição judaica. Então os gentios não tinham que circuncidar, não tinham que guardar sábado, não tinham que dar dízimo, não tinha nenhuma relação jurídica com a lei mosaica e nem com a tradição. Então eles não guardavam a tradição. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os 4 primeiros séculos, por exemplo, a cristandade não dizimava, não dava dízimo. Dízimo não é uma coisa que sempre existiu no meio cristão.
Ele foi instituído no Concílio de Macron, em 585 depois de Cristo. Então, os cristãos nem dízimo davam, para os irmãos entenderem como que a lei não tinha muito sentido para eles. Por quê? Porque o que vigorava no meio cristão, e vigora ainda nos dias de hoje, é a lei de Cristo, que é uma lei diferente. A lei de Cristo é a lei do amor. É você amar a Deus acima de todas as coisas e você amar o próximo como a si mesmo. Amor, as pessoas entendem errado, acham que é sentimento, né? Eu sempre pergunto isso: qual é o oposto de amor? Qual é o oposto? Geralmente as pessoas vão dizer, é ódio, porque elas acreditam que amor é sentimento. A pessoa que fala que é ódio, ela entende errado o amor. Então o oposto de amor não é ódio, o oposto de amor é egoísmo. Pessoas egoístas não sabem amar. Porque o que é amar? É você se doar em sacrifício pelo outro. Jesus ensinou esse conceito de amor na cruz do Calvário, e João, lá na sua primeira carta, vai explicar isso muito bem. E vai dizer, olha, é esse amor aí que eu quero que vocês amem. Essa é a lei que vocês têm que seguir. É amar o seu irmão a ponto de dar a sua vida por ele. É esse o amor ágape, é esse o amor que vocês têm que seguir. Essa é a lei. E na segunda carta de João, ele vai continuar falando sobre amor, porque ele fala muito sobre isso nas suas cartas, né? Sobre essa lei. E aí João, na segunda carta dele, vai dizer, olha, fala sobre o amor e vai dizer, aquele que não traz essa doutrina, aquele que é contra essa doutrina, nem receba ele na sua casa, nem receba. Por quê? Porque essa é a principal doutrina do meio cristão, que infelizmente está prejudicada por um entendimento equivocado, legalista, com relação à lei. Alguns entendem quando João fala assim, o pecado é a transgressão da lei, que está se referindo à lei mosaica. E aí você vai ter, por exemplo, o pensamento desse irmão que eu citei no início, que vai dizer o seguinte, poligamia não é pecado. Por quê? Porque não está escrito na lei. Então, se não está escrito, não é pecado. Ora, então se for esse o critério, então muita coisa que a gente faz de errado não é pecado, porque não está escrito. E não é isso que João está dizendo. Quando João fala dessa lei, ele não está falando da lei mosaica. Ele está falando da lei que ele vem falando o tempo inteiro, que é a lei de Cristo, que é a lei do amor. Então, tudo aquilo que é feito, mas é feito de forma egoísta, apenas pensando nos seus próprios interesses, nas suas próprias paixões, sem considerar o próximo, sem considerar a Deus, se aquilo glorifica a Deus ou não, é pecado. É pecado, irmãos. Então, todas as vezes que nós damos vazão, atenção aos nossos desejos e pensamentos, sem considerar a Deus, sem considerar o próximo, estamos pecando. E lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que estamos debaixo de ira e sob domínio do espírito da potestade do ar, o diabo. Se nós agimos e damos vazão, atendemos aos anseios, aos nossos desejos e pensamentos, sem considerar o próximo e sem considerar a Deus, isso é viver uma vida de pecado. Por mais que você tenha uma vida de moralidade, você pode ter uma vida totalmente moral, socialmente falando, atendendo todos os códigos morais, eu não minto, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço isso, mas vive para você, buscando só os seus próprios interesses e não está nem aí para Deus nem o próximo. Você está vivendo uma vida de pecado, você está escravizado no pecado e sob o domínio do diabo. E não sabe, acha que é a última Coca-Cola do deserto. Por isso que é importante você entender a doutrina, para que você tenha humildade e para que você possa transformar a sua vida e ter Jesus como seu modelo, entendendo exatamente como é a doutrina. Se você tiver uma mentalidade legalista, você nunca vai conseguir alcançar esse nível de espiritualidade. Por isso que eu falei no início, que a falta de conhecimento nesse assunto prejudica muito a espiritualidade das pessoas, né? Então, por que as pessoas vão ficar muito confusas, né? Elas vão citar, basicamente, um texto que está lá em Mateus, no capítulo 5, verso 17 ao 19, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, disse Jesus. Não vim abrogar, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passarem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo tenha se cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja bem, até que isso tudo se cumpra. Então a lei, ela vigia, né? Ela vigorou até o cumprimento dessa lei. A pergunta que eu faço para os irmãos é: quando é que isso se cumpriu? Quando é que isso se cumpriu? Alguns vão entender que o cumprimento se dará na vinda de Jesus. Olha a confusão. Aí, se você pensar assim, por uma questão lógica, um raciocínio lógico, você vai entender então que nós devemos então observar a lei, não é verdade? Só que não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala até que tudo se cumpra, ele está falando, ele está se referindo ao sacrifício dele na cruz do Calvário. Encerra ali. Ali se cumpriu tudo. Quer ver só? Vamos lá. Lucas capítulo 18, verso 31. Diz assim: E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito. Ou seja, eles estavam indo para Jerusalém e ele avisou: ó, lá vai se cumprir tudo que foi escrito pelos profetas. Vai se cumprir lá. Então se cumpriu lá em Jerusalém, no sacrifício dele. Quer ver mais? Atos capítulo 13, verso 29, diz assim: E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Ou seja, se cumpriu na cruz do Calvário, no madeiro. Se cumpriu ali tudo que a respeito dele estava escrito. Escrito aonde? Na lei, nos profetas, né? Lucas 24, 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Ou seja, quando ele estava ainda com os discípulos, lá em Mateus 5,17, onde ele vai falar: ó, tem que guardar isso aqui até que tudo se cumpra, né? Ele está se referindo a isso aí, aquele texto que nós lemos. Aí ele vai dizer: E disse-lhes: São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, tudo que estava escrito na lei de Moisés a respeito dele se cumpriu na cruz do Calvário, irmão. Ali se encerrou. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 10, 4, que o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque em Cristo se encerra o propósito da lei. Eu gosto de grego, né, de hebraico, vamos dizer, não, mas no grego o sentido aqui é diferente, é finalidade. Meu irmão, dá no mesmo. Dá no mesmo, né? Não dá para trocar o sentido das palavras, não dá mesmo. Finalidade, vamos trocar então, vamos lá. Porque a finalidade da lei é Cristo. Ora, se a finalidade da lei é Cristo, e Cristo veio e já morreu e consumou, teletestai, consumou ali a sua missão, né? Então ali se encerrou a lei, porque cumpriu a finalidade dela, né? Então, fazer essas trocas aí de grego, isso aí não vai adiantar muito não, tá? Mas enfim, então ali Paulo vai dizer o seguinte, que o fim da lei é Cristo. Por quê? Paulo vai explicar mais na frente. Ele vai dizer que, olha o que está escrito, por exemplo, em Gálatas, ele vai dizer o seguinte: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Isso está em Romanos 3,19, tá? Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o propósito da lei era revelar o pecado, para que o homem tivesse noção da sua condição de miserabilidade, de pecado, e ele pudesse ter a consciência de que ele precisa de salvação, ele precisa de redenção. Porque senão Jesus viria e as pessoas iam falar: para que eu preciso dele? Por que eu preciso de um salvador? As pessoas se achavam a última Coca-Cola do deserto. Elas achavam, principalmente os judeus,
que pelo rigor de moralidade deles e zelo pela tradição, pelas obras, eles seriam salvos. E a lei vai mostrar o seguinte: é impossível você ser salvo pelas obras. Por quê? Porque você sempre vai tropeçar em algum aspecto da lei. Só Jesus que conseguiu cumprir a lei toda sem pecado. Só Jesus, ninguém mais conseguiu e nem vai conseguir. Então, por mais que você seja caridoso, zeloso para com boas obras, elas não te conduzirão à salvação, porque você ainda continuará sendo pecador. E essa consciência vem através da lei. Para quê? Para que o homem tivesse essa noção de que ele precisa de um Salvador, precisa de redenção, e recebesse Jesus. Então Paulo vai dizer que a lei serviu de aio até Cristo, ou seja, conduziu as pessoas até Cristo para que as pessoas recebessem Cristo como seu Salvador. O propósito da lei é esse. Então, no momento em que Jesus veio, a finalidade da lei, o propósito, caducou. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 7, você vai ver que o autor do texto vai dizer o seguinte: olha, a lei foi abrogada, ou seja, perdeu a utilidade. Abrogada é um termo jurídico, que é perder a utilidade. A lei foi abrogada, porque agora estamos sob um novo sacerdócio, uma nova aliança, que os termos são outros, totalmente diferentes. Paulo vai dizer o seguinte, que o escrito de dívida, que é a lei, foi pregada na cruz do Calvário, morreu ali. Entendeu? Então, por isso que os gentios, eles não olhavam para a lei, eu tenho que cumprir isso aqui, porque está dizendo aqui, não. O profeta Jeremias disse que, uma vez que Deus colocaria essa lei no nosso coração, que é o que? O amor. Por isso que Jesus vai dizer que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, quem faz isso acaba cumprindo os profetas, a lei. Por quê? Porque hoje a lei de Cristo é a lei do amor, é espontâneo, já não é uma relação jurídica, codificada, moralizada, não, é uma relação de amor, de gratidão, de virtudes, né? Se você não entender isso pode muito prejudicar a sua espiritualidade, a sua fé, né? Mas aí você pode perguntar: então eu posso pegar a lei de Moisés e posso rasgar da minha Bíblia? Porque se não serve para nada, para que eu preciso da lei? Não, meu irmão, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que a lei não existe para nada. Existe sim. Quem vai nos ensinar isso é o próprio apóstolo Paulo. Quando ele vai escrever para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele vai dizer o seguinte: olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Lembrando que naquela época não tinha Novo Testamento, era só o Antigo, ele está falando do Antigo Testamento. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído em toda boa obra. Então, todo o Antigo Testamento, incluindo a lei, principalmente a lei, você tem ali, um efeito pedagógico. Você vai conhecer, por exemplo, através da lei, a justiça de Deus. Ela revela a justiça de Deus. Ela revela a santidade de Deus, a lei. Então, quer conhecer a Deus? Leia a lei, você vai conhecer o caráter dele. O problema não é esse, o problema é que as pessoas querem manter uma relação jurídica com a lei, quando na verdade isso se deu somente com o povo de Israel, não conosco, tá? Mas a lei tem o seu sentido pedagógico, tem seu efeito que nos favorece, espiritual, ela é espiritual, para aqueles que entendem a lei. Porque se você guarda o sábado, diz para mim o seguinte: eu guardo o sábado porque está escrito, mas eu não sei o que isso significa, eu não sei porque que Deus botou e mandou guardar o sábado, você não tem uma relação espiritual com a lei, você tem uma relação legalista. Isso não te agrega em nada, isso não te favorece em nada. Então, Paulo vai dizer lá para a igreja de Corinto o seguinte: olha, os judeus, quando liam a lei, tinham um véu sobre eles não conseguiam entender. Mas quando eles se convertiam ao Senhor, esse véu era rasgado e eles conseguiam entender a lei. Aí vem aquele famoso versículo, né, que o pessoal sempre interpreta errado.
Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Essa liberdade é a liberdade dos olhos, para entender o que está escrito ali. Então eles tinham uma relação jurídica. Nós temos uma relação espiritual com a lei. Então quando está lá guardar o sábado, eu sei por quê, qual é o efeito espiritual disso aí. Que aí daria uma outra aula, outro vídeo só para falar disso, né? Mas é o que o irmão e a irmã que está me assistindo tem que entender. Pastor Alexandre, você está dizendo que eu não preciso a partir de hoje dar o dízimo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não precisa dar por causa da lei. Ah, você tem que devolver a Deus. Não, onde é que está isso no Novo Testamento? Ninguém fala isso, nem Jesus falou. Ah, mas Jesus lá em Mateus 23 vai dizer para os judeus, vós deverias fazer isso e não deixar de fazer aquelas coisas. Ele não está dizendo que ele tem que dar, ele está usando de uma linguagem, uma figura de linguagem, que é a ironia. Ué, vocês são todos orgulhosos de guardar o dízimo e tal, e o principal vocês não fazem? Não adianta, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que todo mundo tem que dar, né? Não adianta distorcer o texto, né? Nenhum apóstolo na doutrina, sã doutrina da nova aliança, que vai de Romanos a Judas ali, compilada, você não vai ver ninguém dizendo que tem que dar dízimo, porque não temos relação jurídica com a lei. Mas eu dou o dízimo, claro. Por quê? Porque não é uma lei, é uma convenção. Então a igreja pode, como assembleia, se reunir, estabelecer regras? Pode. Até porque Jesus instituiu a igreja, mas não deu um estatuto, uma norma de como ela ia funcionar. Ela deixou isso a cargo da própria igreja. Por isso que a igreja, lá em Atos capítulo 15, se reuniu para tomar decisões do que deveria ou não se proceder. E aquilo acaba virando uma lei. Por quê? Porque a igreja tem autoridade para estabelecer regras. Quem deu foi Jesus, quando disse o seguinte: olha, o que você desligar na terra será desligado no céu, e o que ligar na terra será ligado no céu. Ele não está falando isso para mim e para você, ele está falando para a igreja é que tem essa autoridade, não sou eu e você. Alguns também interpretam esse texto muito errado, né? Então, irmãos, eu creio que vocês entenderam bem essa questão da lei, espero que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários para que eu possa responder, tá? E havendo outras dúvidas, interesse em outros temas, também faça sua sugestão aí, para que eu possa estar fazendo outros vídeos para poder abençoar você. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você acredita que receberão esse ensino e serão edificadas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.